Olá, seja bem-vindo a mais uma abertura semanal do mercado brasileiro, dia 13 de fevereiro de 2023. Eu gostaria, antes de mais nada, de pedir desculpas pela semana passada, que eu não pude apresentar essa abertura. Tivemos problemas familiares um pouco mais sérios, tivemos que dar atenção e realmente nos foi impossível efetuar a gravação, edição e disponibilizar para vocês. Não tinha nem cabeça para isso. Hoje minha cabeça ainda está um pouco tumultuada, né? Quem assistiu aí a minha abertura semanal global macroeconômica do domingo, de ontem, deve ter percebido que eu não estava na minha melhor forma. Hoje talvez eu esteja um pouquinho melhor, mas não tão bem ainda assim. Eu peço um pouco de paciência, mas nós vamos fazer nossa abertura aqui como a gente tem procurado fazer com relativa frequência. Ok? Vamos lá então, mudar a tela para o MetaTrader. E começamos, como é o hábito, com o índice da Bolsa de Valores brasileira. Nós temos cada período aqui de uma semana, né? A gente está olhando no intraday. E olhando pequeno assim, a gente vê que o mercado está relativamente lateralizado. Deu uma lateralizada aí nas últimas 2-3 semanas. Semana retrasada deu uma queda, né? Uma corrigida significativa aí na Bolsa. E essa semana que passou, ele ficou relativamente estável, com um pico aqui de correção, mas relativamente estável. Vamos aumentar aqui agora, né? Ou seja, aqui foi simplesmente uma correção mais pronunciada deste movimento de queda e voltou a cair, mesmo que esteja verde aqui, mostrando que tem ainda uma força de alta, mas é um movimento claramente que nós podemos qualificar como movimento de queda, né? Apesar de ser um movimento corretivo de alta. O Maximus, né, que avalia a convergência e divergência, ele está no campo negativo e por si só reforça a ideia de uma tendência de queda, porém ele está lateralizado. Lateralizado, a aceleração se colocou de uma maneira ligeiramente a favor do movimento agora, que está subindo, né? O crocodilo ainda está para baixo, mas está uma confusão aqui no respingo e na boca, né, no lábio do crocodilo. As médias volumétricas elas estão alinhadas para baixo, porém muito horizontais. Então não dá para dizer que realmente qualifica o movimento de queda. Ele está um movimento lateralizado, mas um lateralizado com maior força para a queda. Eu acredito de fato que nossa bolsa tende a cair mais um pouco, tá? Pelo que a gente tem visto da política econômica um tanto quanto desastrosa que está sendo colocada por esse novo governo. Um monte de empresas, né, uma quantidade significativa de empresas fazendo demissões em massa, não só aqui como principalmente no exterior, empresas de tecnologia notadamente. Isso naturalmente impacta em diversos segmentos do mercado. E a gente vai sentir, né, nós que somos um país um pouco mais fraco, com um governo economicamente fraco, né, sofrível, a gente vai sofrer. Né? A expectativa, eu venho falando, é que a inflação suba, né? Não vai subir de cara, obviamente, mas a inflação vai subir no longo prazo. Agora o presidente se deu aí de brigar com o Banco Central, né? Com a autonomia do Banco Central, com o presidente do Banco Central. Nossos juros são elevados, sim, né? E ele tem uma série de razões que não vou ficar discutindo aqui agora, né? Uma delas é a inadimplência elevada. A gente não tem uma política que separe o bom pagador do mau pagador, que realmente separe. Ela começou a ser implementada no governo anterior, mas não tomou força. É diferente dos Estados Unidos, onde o bom pagador ele tem uma taxa de juros bem convidativa e o mau pagador ele tem uma taxa de juros mais elevada que reflete o risco sobre ele. Aqui no Brasil isso ainda não é uma realidade. Está longe de ser uma realidade. Então acaba ficando realmente por esses outros motivos, tá? Aqui eu citei só um, e obviamente o motivo estrutural de ter uma dívida soberana, que é o Tesouro, né, com um juros tão elevado, ele tende realmente a permear por diversos outros assuntos de economia. Tá? Então não dá para a gente ficar abordando isso aqui e agora. Mas o fato é, não se pode alterar a economia com a caneta, com o decreto. Então, se o Banco Central não fosse autônomo neste momento, a gente estaria provavelmente tendo uma redução de juros ordenada pelo governo, que geraria inflação. O equilíbrio do mercado ele se dá por alguns elementos. Um deles é os juros, que é um que a gente vê. O outro é a inflação, que a gente vê a inflação, mas a gente não vê o tamanho que ela corrói o nosso poder de compra. A maioria das pessoas não vê. A gente tem aqui no Brasil um déficit muito grande de compreensão de finanças.
Né? A gente não tem educação financeira quase que nenhuma aqui no Brasil. 5% da população tem alguma educação financeira e falha ainda por cima. Né? 95% da população não entende o que são juros compostos. É complicado, né? É uma situação bastante delicada. Então, como alguém que vive do mercado como eu, digo a vocês, não dá para baixar os juros por decreto. Isso vai gerar inflação, isso vai gerar impressão de papel moeda, isso vai corroer o poder de compra da moeda, isso vai ser ruim para os mais pobres, principalmente. Então, vamos lá, esperemos que a gente não tenha mais nenhum desastre significativo daqui para frente. Vamos ter alguns, infelizmente. Mas espero que não sejam tão drásticos. Muito bem, então, a visão que a gente tem aqui no momento de índice Bovespa é de uma certa lateralidade para queda. Difícil enxergar aqui alguma coisa mostrando uma retomada do índice para cima. Pode acontecer. O índice está com volume baixo, está com muita volatilidade. Pode acontecer uns candles desse tipo aqui, ó, grandão, para cima. Não é impossível acontecer, não. O pessoal está muito ávido por boa notícia, dadas as péssimas notícias que tem por aí, aí pode sair comprando que nem maluco e depois vão deixar dinheiro na mesa. Eu não fico comprado em Bovespa neste momento, a não ser com muita cautela. Tá? Dólar. O dólar tem tido uma certa lateralidade com viés de baixa. Né? O viés dele ainda é de baixa, em termos de médias, vou aumentar, mas o crocodilo já está bonitão para cima. Bem aqui para cima. Ele navegou bastante bem, né, os preços acima, fora do pântano. Ele entrou agora, isso aqui é um teste, uma correção. Né? O Maximus, ele está mostrando que tem um movimento de queda, mas esse movimento de queda deve parar, se duvidar vai parar aqui no 38,2, talvez um pouquinho mais. Esse movimento vai voltar a subir. O dólar, na visão que eu tenho aqui agora, é de subida. Apesar das médias mostrarem o contrário, mas elas estão fechando, né? Elas estão abrindo, mas elas estão, na verdade, não estão fechando, estão abrindo, né? Corrigindo-me aqui, para o movimento de baixa, mas eu não acredito que isso vai permanecer. Né? São médias longas, daqui a pouco elas vão começar a fechar, como fecharam aqui, e vão virar de novo. Isso aqui está colhendo um efeito, talvez desta queda aqui, ou de outra queda que tem para trás, né? e do baixo volume que tem atualmente. Infelizmente, o volume geral de negociações ainda é baixo. E aí acaba gerando certas anomalias, tem que saber interpretar essas anomalias. Olha só, a quantidade de viradas que a gente enxerga aqui nas médias longas. Então, o que deve acontecer com o dólar aqui é bater um pouquinho, talvez chegar até nos dentes e voltar a subir. O valor justo do dólar hoje está em torno de 5,20, ou 5.200, que aqui a gente faz para $1.000. Mas ele não tem como ficar parado nesse valor, ele vai para cima. Pode esperar. E esse valor, conforme começar a aparecer inflação, né, a gente já está tendo um desaquecimento, fugiu a palavra, um desaquecimento da economia. Ainda tem efeitos que vêm do passado, que ainda aparecem esse ano, mas a gente está tendo um desaquecimento. Não vai demorar, pode começar a ter demissões, pode começar a ter sérios problemas. E aí vem a inflação. Certo? Se continuar nessa toada, é o que vai acontecer, porque está tudo errado na economia. Uma economia que está funcionando muito bem. O Paulo Guedes tocou muito bem, independente do que você acha do governo anterior. Paulo Guedes foi um grande ministro da economia. E ele acertou muita coisa, deixou tudo muito bem azeitado. Ainda existe a inércia daquilo que ele fez vindo para frente. Se você ainda não consegue ver isso, que a coisa está degringolando, lamento. A melhor coisa que você tem para fazer, na minha opinião, neste momento, é tirar o dinheiro do país. Coloca, abre uma conta lá na Avenue, ou se você tem uma conta na XP, ou na Dortmund, ou qualquer outra, vai para fora. Stake. Uma boa parte dele, pelo menos. Falei. Então vamos lá. Dólar é para cima. Ele pode ter alguns movimentos de queda. Dificilmente cai abaixo de 5.
né, exceto movimentos fortuitos, mas o movimento dele é para cima. Ele está muito volátil por causa da baixa volatilidade, da baixa liquidez. Mas o movimento dele é para cima. Hash, ou Hashi, não sei como pronuncia isso é um ETF de criptomoedas. Teve uma grande alta, né, uma alta bem significativa, da ordem de 37%, recente. Né? E no momento ela está lateralizada. Ele, né, porque ETF é o fundo, ele está lateralizado. Com uma ligeira queda aqui que não deve perdurar muito tempo. O Bitcoin ele caiu no mercado internacional, a maior participação do hash é Bitcoin. Se eu não me engano, era 60, não tenho acompanhado se está mantendo essa proporção, mas deve estar mais ou menos nesse sentido. O crocodilo começa a virar aqui para baixo. O Maximus está indicando uma forte baixa porque o movimento foi forte, certo? Mas eu não acredito, sinceramente, que esse movimento vai perdurar. Olha as médias aqui dizendo o contrário, né? 144 cruzando por cima das duas, certo? Que é a mais curta do que eu utilizo aqui. Na minha opinião, ela deve encontrar aí algum suporte logo logo e volta a subir. É só uma correção e que não deve realmente perdurar. Eu acho que agora é um momento de alguma recuperação das criptomoedas, pelo menos as mais importantes delas. Aqui é o milho brasileiro, ele tem tido aí um movimento de queda significativo, médias volumétricas indicando queda, crocodilo indicando queda, mas virando o Maximus, que olha a convergência e a divergência para o alto. A gente está num ponto bem legal aqui agora. O que pode acontecer aqui? Ó? Ele está quase rompendo o barranco. Se ele rompe o barranco, ele vai dar uma esticada. Comprar aqui agora pode ser bem interessante. Olha o que acontece quando ele rompe o barranco. Ele aqui lateralizou, mas olha aqui o movimento que ele fez. Ele rompeu aqui. Quando ele rompeu, ele corrigiu. É natural. Ele deu uma corrigida. Bateu no respingo, caiu. Olha se você pega esse movimento aqui, na mínima da correção, até mais ou menos por aqui, ó, teria dado 3,40 3,40 3,40 vezes R$450 por ponto, por contrato, teria dado R$1.530. Em um dia para o outro, 2 dias, 3 dias aí. Então, milho é um ativo que dá para ganhar bastante. Tá? E dá para fazer operação de vários dias. Tá? A margem dele é igual para day trade para swing trade, então não tem problema nenhum. Né? Não vai te demandar mais margem por causa disso. Não é baixo, mas se você tem o capital, dá para fazer. Aqui teve um gap de alta também. Então ele está realmente engrenando uma alta. Ele deve passar, corrigir. No que ele corrigir, é o momento de entrar comprado. Se o candle aqui tiver muita força, o volume for muito bom, talvez ele não corrija. Aí é melhor já entrar no fechamento e ir embora com esse movimento. Vale deu uma corrigida forte, né? Olha só, ela foi subindo, corrigiu. As médias continuam indicando alta. O crocodilo está indicando um movimento de baixa. Começa a fechar a boca. O convergente divergente aqui do Maximus do lado negativo, em queda. Com aceleração a favor da queda. Tudo indica, o movimento continua caindo. Essa é a melhor visão. Ele passou reto pela média de 144, é possível que ele venha testar a média de 233, que, de passagem, está muito próximo aqui, ó. Vou fechar mais um pouco. A terceira volatilidade. Até ele chegar, ela já vai ter entrado dentro da terceira volatilidade. Ou seja, já vai ser um movimento possível, porque o movimento raramente passa para fora da terceira volatilidade. Isso aqui é quase que uma barreira, né? Cada vez que ele passa, ele já volta. Ele dá uma picotada e já volta, dá uma picotada e já volta. Certo? Então a grande chance dele vir até próximo de 233 ou nela, e aí sim, de repente, fazer um movimento de virada. Petrobras, lateralizado. Né? De vez em quando o pessoal olha, Petro deu positivo, deu 3, 4%. Meu, o Petro está muito volátil com baixíssimo volume. É só você olhar o volume aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? Ó, compara com o ano passado. Olha aqui.
Não tem volume, gente. Se não tem volume, o movimento, o ativo ele está picotando, ele está dando pulo, parecendo cavalo chucro ou boi chucro. Então, não se iluda com esse tipo de movimento da bolsa. Não se iluda. Está muito difícil mexer no day trade devido ao baixo volume. Ou se vem uma ordem maior, o movimento é drástico, é rápido. Né? E esses movimentos aqui, ó, candles grandes no gráfico de 4 horas, que é o que eu estou usando aqui, que dá 2 candles por dia, basicamente. Isso não é realista, não é um mercado normal. Então, cuidado. A Petro subiu nos últimos dias, incrivelmente subiu, porque com esse presidente que ela tem, pelo amor de Deus, né? Não tem muito como dar certo. Ele até disse que vai fazer tudo direitinho, mas entre fazer e fazer tem uma distância imensa. Vamos ver, só o tempo nos dirá. Vamos ver se eu vou ter que me retratar aqui o ano que vem ou se vai acontecer o que eu estou falando, desastre. O Maximus, ele está numa toada de alta, né, de acordo com o que está aqui, certo? Porém, não é momento de comprar. Não seja louco ou louca. Dá para fazer aqui, a única coisa que dá para fazer na Bolsa Brasileira neste momento com um pouco de seriedade, um pouco de confiança, é apostar. Aqui é literalmente apostar, porque eu não gosto disso, de falar de apostar, de comparar com cassino, mas tá um cassino nessa bolsa. Não tem volume. Então ele vai ficar dando pulo. Por isso que eu falo que é aposta. Qualquer coisa que você vai fazer, curto prazo. Pode ser de alguns dias, mas curto prazo. Se você sabe operar com opções, opere com opções. Pelo menos você está mais protegido. Ok? Se você tem Petro, meu conselho, assim que ela der um pico melhor aí, vende. Ela está em torno de 26. Ó, tá um momento bom para vender. E eu vendi tudo. Tô sem nada de Petro, de Vale, nada. Não tem nenhuma ação brasileira no meu portfólio nesse momento que não seja especulativa. Visão de investimento, não tem nada. Magazine Luiza. Gente, eu vou falar por último das americanas. Dando consequência a 2 semanas atrás que eu já tinha comentado a respeito delas. Magazine Luiza não é mais aquela Magazine Luiza que rendeu muita grana, porque ela subiu muito. Ela ultrapassou o limite do seu preço, do quanto ela vale. Ela teve uma exaltação aqui, por quê? Porque foi fuga da Americana. Gente se desfazendo da Americana e comprando Magazine Luiza para se manter no mesmo setor, no setor de consumo. Essencialmente foi isso. Tá? Também teve um movimento especulativo aqui, porque na hora que a Americanas começou a cair, o que poderia acontecer? O setor de consumo, se ele subir, né, o setor de consumo deveria, pelo menos se manter, mas deveria subir, ia subir outra ação. Não tinha jeito. Olha o que aconteceu aqui agora. Ele já está no movimento de correção. Então minha visão é: Magazine Luiza não é um ativo para se manter na carteira neste momento. Tá arriscado. Pô, Ricardo, daqui a um ano, se esse negócio subir e eu tiver deixado dinheiro na mesa, é melhor deixar dinheiro na mesa, porque o risco está muito grande. Eu não estou dizendo que não vai subir. Eu estou dizendo que tem risco significativo. Quando tem um risco significativo, eu fico de fora, porque eu acho mais importante não perder do que ganhar. Pelo menos eu vivo mais um dia para o mercado. Certo? Então, na minha opinião, se você comprou aí na empolgação Magazine Luiza, porque ela estava subindo aqui, ainda dá tempo de sair. Com lucro. Se você não comprou no pico aqui, né? Você vai pensar besteira imensa, né? Que é a coisa que a pessoa mais adora fazer, é comprar no pico do movimento e aí não tem mais para onde fugir, e aí vende com prejuízo. Bom, enfim. Maximus indicando queda. Crocodilo indicando queda, um pouquinho confuso aqui, meio para lateralidade. O ativo teve caindo essa semana, corrigiu, voltou a cair. Ele tem uma média 377 aqui que é bem forte.
É um pouco mais difícil ele passar, ainda mais com a liquidez baixa que ele tem. Você vê que aqui ele já testou. Aqui ele testou, né, um pouco mais fundo, mas testou. Aqui ele testou raso. Ele provavelmente vai testar aqui de novo e vai subir um pouquinho. Ele vai lateralizar. Tá? É difícil. Vai ter que ter mais volume para passar essa média aqui. Agora, se ele passar sem volume, meu, sai de baixo. Aí é queda livre, quase. Né? Queda de paraquedas, velho. Ok? Itaú. Itaú está um pouco confuso aqui, né? Bem lateralizado. Vamos aumentar um pouquinho, olha, bem lateralizado. Realmente esquisitão, né? A média de 144 para baixo, 233, 377, ou seja, apesar de horizontalizadas, elas estão indicando queda. Né? O crocodilo tá uma coisa indescritível aqui. Certo? Ele abriu a boca, parece que levou um tapão na fuça aqui, né? Ele tá fechando de novo. O Maximus do lado positivo ainda, indicando ligeira queda, porém já freando essa queda. Né? Então ele pode virar. E aqui, ó, importante, índice de agitação estava exaurido há pouco tempo atrás, e no último movimento aí de sexta-feira ele passou lá para a média. Foram esses candles aqui. Resumo da ópera, minha opinião, ele está chegando num suporte. Ele vai encontrar um suporte rapidinho por aqui e vai voltar a dar mais uma subida. Mas é uma subida efêmera, gente. Cuidado. Cuidado. Itaú não vai enfrentar uma rampa de ascensão, não. Nenhum ativo quase vai. Ambev. O pessoal fica um pouco preocupado com a Ambev por causa dela ter aí no seu grupo de acionistas os mesmos acionistas principais lá da Americanas. Ela sofreu alguns movimentos bruscos, como esse daqui, ó. Não? Mas ele não encontrou follow-on, ele não encontrou prosseguimento. Foi uma correção, também não subiu. Testou aqui o crocodilo, né, principalmente o dente do crocodilo, voltou a cair. Ele pode estar aí com uma pequena crise de confiança. Mas não é a mesma coisa nem de perto da Americanas. Ok? A gente está no verão. A Ambev costuma vender bem no verão. Daqui a pouco, né, daqui mais um tempo, vai sair o resultado do primeiro trimestre. Acredito que vai ser bom. Tende a ser bom. E aí ela pode começar a dar uma recuperada. Por enquanto é um movimento de queda tímida. Maximus para baixo, um pouco saturado o movimento, mas para baixo. Crocodilo para baixo. Então ela deve continuar caindo de fato, mas de maneira relativamente tímida. Banco do Brasil teve uma alta significativa algumas semanas atrás. Eu até comentei disso, né? Me surpreendeu também. As médias estão, a 144 com a 233 estão virando aqui no sentido de alta. 377 ainda falta um pouco. Está lateralizado. Razoavelmente lateralizado. Bem fechado aqui o movimento. Né? Crocodilo de boca fechada. Mas virando para alta. Maximus no campo negativo, mas virando para o campo positivo. O que nos leva a crer que tem mais um pouco de lateralidade. Vai durar mais um pouco. Mas esse ativo tende a encontrar aí um movimento de alta. Talvez não seja uma alta expressiva, mas tende a encontrar alta. Cuidado também porque olha o volume do ano passado e olha o volume aqui. Eu estou falando, já falei várias vezes. A liquidez está baixa. Cuidado. Tem muito movimento efêmero na bolsa nesse momento. Efêmero é uma coisa que isso não existe de verdade. Talvez a tradução exata não seja, a interpretação exata não seja essa, mas é como eu coloco aqui, posso estar enganado no português. Né? Mas é algo que não tem substância, não tem sustentação. É isso que eu estou querendo dizer. Um movimento sem liquidez é um movimento fraco. É um movimento que pode ser invertido a qualquer momento. Bolsa de valores, a bolsa em si, lateralizado, com um início de queda aqui, que parece realmente ser uma queda, início de queda. Tá. Para mim, ela deve corrigir mais um pouco, talvez até os dentes aqui, é o momento aí que daria para entrar vendido. Com cuidado, gente. Olha o volume aqui.
lá em novembro. Olha o volume aqui em fevereiro. Olha o volume aqui em janeiro. Não tem liquidez. Os ativos estão pipocando. E nem de milho de pipoca estourando na panela. Tá? Cuidado. De qualquer maneira, é um movimento de baixa. Se você for entrar em bolsa, entrar vendido. Uzi Minas teve um resultado que decepcionou um pouco. Tá? Alta, seguida de uma baixa aí na semana anterior, parece que já estavam precificando, né? E essa semana continuou. Então, as médias estão em alta, mas o movimento é claro que já encaixou uma baixa, só é uma questão de tempo dessas médias virarem. Crocodilo para baixo, e o Maximus para baixo também, tá? De uma maneira contundente. Então aqui não tem dúvida, é movimento vendido. É a hora de entrar agora, segunda-feira, pum, vende? Não. Já está um pouquinho esticado, deixa ele corrigir, ele bater pelo menos no respingo. Pelo menos. Ele deve voltar até o lábio do crocodilo. Se ele voltar até os dentes do crocodilo, maravilhoso. Aí sim entra vendido. Tá? Ou no respingo, ou no lábio, ou nos dentes. Aí você tem que acompanhar o contexto para ver se ele ainda está subindo, né, ainda está corrigindo, ou se ele já está ali saturando, exaurindo o movimento para poder entrar, e você entra. Você vê se ele encontrou. Onde ele encontrar resistência, você entra. Certo? Localiza. Vou nem ficar muito olhando aqui, mas queda seguida de um movimento mais ou menos lateral. O movimento está lateralizado, mas está saindo do pântano, corrigindo um pouquinho. Aqui está em queda. Olha, é que não vai ser um movimento grande, mas dá para esperar ele corrigir pelo menos até o lábio. O ideal seria no dente do crocodilo, ou até na média 233 de novo, como aconteceu aqui. Tá? E aí é entrar vendido de novo. Mas ele não vai andar muito mais do que a segunda volatilidade, um pouquinho mais, talvez aqui até a média de 144. Então o que dá para pegar aqui é em torno de 2, 3 pontos inteiros. E aí depende do tamanho da tua mão. Americanas. Bom, ela vinha de uma lateralidade, né? De repente teve essa quebra aqui. Vamos olhar já aqui, ó. A quebra foi o dia que saiu lá a fraude. Porque isso foi fraude, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu não estou me lembrando quem agora, me desculpe, mas alguém me perguntou se dava para prever, se dá para identificar esse tipo de coisa no balanço e no demonstrativo, enfim, nos demonstrativos contábeis. Difícil. Esses que a gente recebe, né, como investidor, difícil. O que eu acho que também é difícil é que a empresa que auditou não tivesse identificado alguma coisa esquisita. Ela pode não ter conseguido identificar o que era. Tá? Às vezes vem, eu não li o demonstrativo da Americanas. Nunca fui investidor de Americanas, né? Então não leio, não conheço o histórico. Mas dá para se depreender que deveria ter alguma coisa estranha ali, pelo menos, que eles não estavam conseguindo identificar. Porque a jogada que foi feita de uma conta para outra, eu tenho dificuldade de perceber que nada tenha sido visto e de repente tenha sido deixado de lado porque não foi entendido, ou porque não foi bem explorado, ou seja lá o que for. Não estou acusando ninguém. Eu acredito que uma empresa do porte da empresa que auditou, ela estava lá com uma equipe mais do que competente para fazer o serviço. E auditar não é fácil. Então, às vezes o tempo estava apertado, sei lá o que foi. Mas assim, quando você pega aquele fiapinho, né, aquela fumacinha, e não vai buscar de onde está vindo a fumaça para encontrar o fogo, né, ou a brasa, acaba dando nisso. Ficou uma situação feia para a empresa de auditoria. Eu acho que ela vai ter que buscar uma explicação muito boa para isso, entender muito bem por que seus auditores não viram o que estava acontecendo. Se viram e esconderam, é muito pior. Eu acredito que seja criminoso, não tenho certeza que seja, porque nosso país é muito condescendente com isso, esse tipo de coisa. Mas isso precisa ser investigado com muito rigor, porque muita gente saiu prejudicada. Muita gente. Eu não investiria em debenture da Americanas. Não achava que era uma empresa lá muito boa. Mas muita gente investiu
direta ou indiretamente. O pior é quem investiu indiretamente, sem saber. Né? Por exemplo, o fundo de emergência lá do Nubank, tinha um colosso de, meu Deus, de Americanas, né? Um fundo baseado em crédito privado. Isso, gente, estuda um pouquinho, pelo menos um pouquinho, para saber o que vocês estão fazendo. Fundo de emergência não vai se colocar em crédito privado carregado numa empresa que não é lá a melhor empresa do Brasil. É uma empresa tão sólida assim. É uma empresa que se alimenta, né, que faz dinheiro com consumo. Sendo que a gente estava saindo de uma pandemia que afetou fortemente o consumo. Tudo bem, ele mudou um pouco a característica do consumo, passou a ter mais consumo, compras online e tal, mas caiu o consumo, de uma maneira geral. Então, assim, Americanas, Magalu, Via, não eram empresas para você estar posicionado. E aí você entra num fundo de emergência que tem uma participação pesada em crédito privado de uma empresa de consumo com Americanas. PH. Bom, ela está bem lateralizada, né? Vou ter que diminuir um pouco o tempo dela aqui para a gente poder enxergar mais. Ó. Isso aqui é pós-queda. A queda aconteceu aqui. E olha só como ela já está tendo movimentos expressivos. Olha aqui. Daqui até aqui foi. My God, 156%. Saiu de 0,80 para 2,10. Vocês são loucos, gente. Olha o gap que deu aqui. Esse povo é maluco. Aí chega aqui, olha a queda que já teve. 50%. Caiu de 2,10 para 1,05, 1,06. Agora 1,10. Ou seja, se você comprou aqui, lá no 80 mais ou menos, ganhou 158%, se não vendeu, já está aqui com 32%. Gente, cuidado. Vai querer ficar rico da noite pro dia com uma operação em Americanas que não é uma empresa que tem boa sustentação. E aí eu vou continuar acompanhando esses movimentos malucos que estão acontecendo aqui. Que é incrível, é inacreditável que as pessoas estejam ainda entrando numa empresa dessa. Não tem volume no ano passado, não tem volume nesse ano, não tem volume agora. Só teve volume aqui, ó, no dia da queda. Não tem volume, gente. Daqui vai ser pior do que pouca pipoca no panelão. Cuidado, tá? Muito cuidado. Nossa bolsa é uma boa bolsa de valores, ela tem bons ativos. A gente está no começo de um governo que economicamente está sendo um desastre. Está desfazendo muita coisa boa que foi feita. Está atacando muita coisa que não pode ser modificada, tipo a autonomia do Banco Central. Algumas pessoas falam, mas o Banco Central tem que estar alinhado com o governo. Veja, ele até tem que estar alinhado com o governo. Mas ele também tem que proteger o povo do governo. Quando você pega um governo inconsequente economicamente, o fato do Banco Central ser autônomo dá aí alguma proteção para a moeda. Alguma limitação para o governo. Não se pode colocar tudo na mão de um governo, porque se vem um governo maluco, ele começa a fazer maluquice. E aí você tem um ministro da Fazenda que, na minha opinião, não tem competência para estar onde está, nessa posição que ele está. O presidente da Petrobras, que, na minha opinião, não tem competência para estar onde está. Pode até ter uma formação, um histórico e tudo mais. Eu não acho que ele vai performar bem na Petrobras. Só que isso só vai aparecer daqui a 1, 2, 3, talvez 4 anos. Então, cuidado. Tudo que eu posso te recomendar, cuidado. Tudo não. É metade do que eu posso te recomendar. Cuidado com a Bolsa Brasileira. A outra metade do que eu posso te recomendar, põe dinheiro fora do país. Eu estou devendo, eu sei que eu estou devendo, uma
alguns vídeos sobre como fazer isso. Tá? Se você está no Vale do Paraíba, anota aí, dia 11 de abril, eu vou fazer uma palestra em Taubaté sobre justamente a colocação do patrimônio fora do país de maneira legal, tudo corretinho, declarado na Receita e tudo certinho, sem maiores problemas. Para as pessoas entenderem que não tem nada de errado nisso, tudo dentro da lei e é uma maneira viável de se proteger. Tá? Então é uma maneira aí de assistir isso presencialmente, depois eu informo os dados aí de local, endereço e tudo mais. Mas anota na agenda, terça-feira, 11 de abril, que mais pra frente eu vou falar a respeito. Tá bom? Bom, já me alonguei um pouco mais. Peço desculpas por esse alongamento, mas eu achei que era necessário. Tá? Obrigado, um abraço. Até a próxima semana.